Oi, meu nome é Renata, tenho 33 anos, trabalho na Celares há pouco mais de 3 anos e meio, sou gerente júnior no Barra Shopping. Antes de entrar na Celares, eu perdi minha mãe com 18 anos. Ela sofreu um acidente no nosso caminho de casa e daquele momento pra cá eu tive que aprender a me virar sozinha. Nunca tinha trabalhado na vida. Eu tive que começar a correr atrás das minhas coisas, né? Tinha que pagar as contas da casa. Virei a mulher da casa da noite pro dia. Só que foi um caminho muito difícil, porque eu tive algumas dificuldades com a minha família. A minha família ela não me apoiou da forma que eu precisava naquele momento. E aí eu conheci uma família através de uma ex-namorada minha. E diferente do que as pessoas me falavam, a gente pode sim escolher quem é a nossa família. A gente não precisa tomar a nossa família como verdade. E naquele momento ali eu fui abraçada e abracei uma família que não era minha. Isso já tem 8 anos. E eu criei esse laço, né? Essa nova família ali, que mudou a minha vida em relação à família. Eu morava na casa com eles, né? A gente morou durante 4 anos juntos. Mas num momento a gente se separou e eu decidi que eu precisava mudar a minha vida. Niterói já era uma cidade que estava pequena para mim, que eu não encontrava oportunidades. Eu precisava de uma coisa maior, de novos desafios. E foi onde eu decidi mudar aqui para o Rio e procurar trabalho, vir morar sozinha. Eu nunca tinha morado sozinha. E com a ajuda de uma amiga, ela me recebeu na casa dela. Eu fiquei alguns meses dividindo casa. E logo depois, pouco tempo morando no Rio, eu conheci a Celares. Depois que eu conheci a Celares, tudo mudou. Consegui minha independência, financeira, que esse era um dos meus objetivos de vida, não depender da minha família. Poder pagar pela minha comida, poder pagar pela minha moradia, entrar e sair de casa a hora que eu quisesse, sem ninguém me cobrando. E hoje eu conquistei isso. Eu comecei na Celares em 2016 como vendedora, já no final do ano, praticamente, em novembro. E eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito reservada, sempre fui muito introvertida. E foi uma época bem difícil. Eu entregava todas as minhas metas, entregava todos os meus resultados, era bem focada em relação a isso. E fazia tudo mais que tinha que fazer, né? Me dedicava bastante às questões de loja. Mas, por ser introvertida, nem todo mundo estava tão satisfeito assim. Tive alguns problemas administrativos quando eu entrei. Na época foi bem difícil porque tinha uma outra pessoa que trabalhava com a gente, que era simpática, que vendia, que fazia de tudo também, mas tinha alguns problemas com a equipe de loja, né? Coisas que eu nunca tive. E aí ficou meio que uma concorrência ali para ver quem é que ia ficar com a vaga. Na época eu até pensei em desistir, mas eu não podia, né? Porque eu resolvi sair de casa, tinha que pagar as contas, estava morando sozinha praticamente. E eu precisava trabalhar. E aí eu decidi fazer o que me pediam. Então, me pediam para sorrir mais. E aí eu comecei a sorrir mais, mesmo ficando um pouco mal-humorada depois.
comecei a me importar menos com as coisas que os outros falavam e a fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E aí quando eu comecei a mudar a minha forma de agir, foram aparecendo novas oportunidades para mim. Mas as mudanças aconteceram muito rápidas, né? As mudanças de percepção das pessoas em relação a mim e as mudanças na profissão também. Então eu fiquei como vendedora no Barra Shopping por 5 ou 6 meses e logo depois eu recebi uma promoção para ser vendedora responsável no Nova América. Foi uma surpresa muito grande, né? Aquela pessoa que ia ser demitida há 3 meses atrás, sendo promovida para um ponto de venda novo que precisava ir melhor. E quando eu cheguei no Nova América, foi um pouco difícil também, né? Porque eu nunca tinha liderado ninguém. Pegar uma equipe não tendo experiência nenhuma e eu sendo muito exigente, né? Eu sou muito exigente com as minhas coisas, eu sou muito organizada, então não gosto de ver nada fora do lugar. E no começo com a minha equipe foi um pouco difícil, porque eu não tinha tato com as pessoas. Isso era mais uma coisa que eu precisava mudar naquele momento. No Nova América eu fiquei 1 ano com a minha equipe. 6 meses lá eu tinha sido promovida de novo a subgerente. Foi uma experiência bem desafiadora, um público diferente do público do Barra Shopping, pessoas diferentes também, mas eu consegui entregar os resultados que eram esperados lá, aumentar o faturamento do ponto de venda. E depois de 1 ano exatamente no Nova América, eu recebi um convite da Liliane e do John para poder enfrentar um novo desafio em São Paulo, no Morumbi, em São Paulo. E aí com isso eu ganhei mais uma promoção, foi onde eu me tornei gerente júnior da empresa. E na mesma hora aceitei o desafio e acho que em 2 semanas eu estava me mudando. Eu fui trabalhar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e que tinham um certo receio de eu estar lá assumindo o principal ponto de venda de São Paulo, onde todo mundo queria estar também. Por que eu, né? Porque a carioca ia sair daqui do Rio para assumir esse ponto de venda lá. E aí foi difícil conquistar as pessoas lá, porque eu já sou fechada, já tenho essa barreira, essa dificuldade. Mas algumas mudanças aconteceram também em relação à equipe de São Paulo e tudo ficou um pouco mais fácil. Na verdade eu fui para São Paulo para ajudar com a filosofia da empresa e lá eu fiquei 1 ano e meio e foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive. Acho que foi São Paulo que acabou me mudando por completo, porque eu estava numa cidade onde eu não conhecia ninguém, não tinha os meus amigos, não tinha minha família, estava praticamente sozinha, só tinha as pessoas do trabalho. E eu fui com a ideia de que eu não podia chegar no pé da porta. Eu não podia ser a mesma Renata que eu era aqui no Rio e que eu precisava conquistar aquelas pessoas de alguma forma. E aí eu descobri que com empatia, com atenção, eu conseguia fazer isso. E foi uma das melhores experiências que eu já tive. E lá no Morumbi foi tudo muito bem, né? Eu tinha o meu desafio próprio, eu tinha o desafio da empresa, que era aumentar o faturamento. Os meus desafios eram, às vezes, bobo para alguns, mas era colocar o Morumbi no topo do ranking, colocar aquela equipe aparecendo em todos os eventos, aparecendo nos resultados, dobrar faturamento. Com a equipe de lá eu consegui isso, né? O meu vendedor, ele ganhou todas as campanhas de 2019. Eu consegui ganhar pelo menos uma competição e
Tava tudo perfeito. Tava conseguindo conquistar tudo que eu queria profissionalmente, que eu almejava profissionalmente. E quando já estava tudo bom, faltava alguma coisa e eu não sabia o que era que faltava. Eu achava que faltava a minha família, eu achava que estava muito sozinha lá. E aí foi quando eu liguei pra Lili e falei que eu estava pensando em voltar pro Rio. Mas que eu queria um tempo. Eu estava avisando pra ela com antecedência, porque eu estava tentando ficar lá numa boa, tentando me encontrar naquela cidade. E aí mas eu avisei isso ela com uns 5 meses de antecedência, assim, pra data que eu queria, né? Eu queria me mudar eu tinha um planejamento de me mudar em fevereiro de 2020, agora, até onde acabaria o meu contrato de aluguel na casa onde eu morava. Mas eu falei pra ela que eu queria, mas era só um aviso que eu ia tentar ficar lá, porque eu também queria ficar lá. E eu tava conseguindo. Comecei a fazer outras coisas, comecei a estudar, comecei a conhecer pessoas fora do meu trabalho, fiz amizade acho que com quase metade daquele Morumbi. Conheci muita gente. Tava me encontrando, tava conseguindo fazer de São Paulo a minha casa. E aí quando eu tinha desistido, e aí eu recebi um novo desafio, que pra mim era um desafio até maior do que o próprio Morumbi, que era voltar pro Rio para assumir uma equipe que estava desestruturada emocionalmente. Eles haviam acabado de perder o líder deles, que faleceu, e era dezembro. E a minha equipe em São Paulo já estava totalmente preparada para trabalhar até mesmo sozinha, se eles precisassem. E aqui não. Aqui precisava de alguém para pegar eles, dar a mão para eles e falar: bora, tô junto contigo nessa. Isso mexeu muito comigo, porque quando eu estava já me estruturando em São Paulo, estava organizando a minha vida em São Paulo, já tinha desistido do Rio, estava gostando de passar frio, eu recebi essa proposta para voltar para cá. E foi uma mistura de sentimentos muito grandes, porque era uma coisa que eu queria antes, depois eu desisti, mas era um desafio novo também. Fiquei preocupada a princípio de como que isso seria visto pelas pessoas, né? Mas depois eu entendi que no próprio Morumbi eu alcancei as minhas metas e que estava na hora de mudar também. E aceitei esse desafio. Voltei para cá, para o Rio, numa correria, e todo o medo que eu tinha de pegar uma equipe que tinha perdido, né, o líder deles, o medo que eu tinha de trabalhar com uma equipe tão antiga, porque os meus vendedores têm tanto tempo de empresa quanto eu. E fiquei com medo, né, de como seria esse novo desafio. E também de a carioca que foi para São Paulo, que para eles eu virei paulista, e por que eu estava voltando para o Rio, né? Tem um pouco dessas dúvidas também. Mas para minha surpresa foi incrível. A gente fez um dezembro espetacular, que eu nunca tinha imaginado que eu conseguiria fazer no primeiro mês com uma equipe. E eles me abraçaram de uma forma que fez eu perceber que eu não errei em aceitar a proposta de ter voltado. E a gente voa cada dia que passa, né? Cada mês que passa é um desafio novo. E ter ido para São Paulo foi essencial para me reaproximar da minha família. E hoje eu tenho 2 famílias. Voltei a morar com a ex, que é a minha melhor amiga hoje, a pessoa que eu cuido, que cuida de mim. E toda a trajetória que eu tive na Celaires mudou a minha vida completamente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e me tornou a pessoa que eu sou hoje.